Muito bem, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Acho que essa é a aula 4 ou 3, não sei, vai estar o número dela aí para vocês. Então, nessa aula, a gente vai aprender a usar os visuais do Power BI. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. O microfone está posicionado certinho aqui. Então, a gente vai aprender a usar os visuais aqui e começar a criar o nosso relatório. O relatório nada mais é do que um conjunto de visuais, né? Deixa eu tirar aqui esse fone para eu poder escutar o meu ambiente aqui. Então, visuais são... os visuais eles existem aqui dentro do BI, né, e eles formam o seu relatório. Então você vai ver aqui agora nessa aula como é fácil usar os visuais do Power BI para você construir esse seu relatório e fazer análise aí com os seus dados. Então vamos vir aqui para a minha área de trabalho. Deixa eu vir aqui para ela. Pronto. A gente já tinha tratado esses dados. Se você não viu isso, assiste a aula anterior, tá? Que a gente tratou esses dados. E vamos entender como é que funciona. A gente vai trabalhar principalmente aqui com dois painéis, tá? Ó. Vamos tirar um print aqui pra gente entender. A gente vai trabalhar com esses dois painéis aqui, tá? O painel filtros eu já minimizei ele, né? A gente vai trabalhar com o painel visualizações e com o painel campos, tá? Esses são os dois painéis que a gente vai utilizar. Então as visualizações, você vai ver que tem toda essa gama de visualização aqui para você utilizar no Power BI Desktop. E aí a gente vai usar esses campos aqui para começar a alimentar esses visuais. Então quando eu escolho aqui qualquer visual dessa área, por exemplo, eu vou clicar nesse primeiro aqui, que é o gráfico de barras empilhadas. Ó. Vou clicar nele, ele vai vir para cá, né? Eu posso movimentar ele em qualquer área aqui desse artboard, né? Inclusive esse artboard aqui, para você ter uma visualização mais ampla dele, você tem poucas opções. Essas opções ficam aqui no menu exibição. Se você vir aqui no menu exibição, você vai ter essa área de exibição da página, tá? Onde eu estou clicando aqui. Aí você tem três opções. O tamanho real dela, tá? Que é 1920 por 1080, eu acredito. A gente confirma isso nas próximas aulas. E aqui você tem onde ajusta a largura, que ele deixa a largura ajustado para você. Então acaba que você tem um scroll só na altura. Tá vendo a barrinha de scroll aqui, ó? Você pode rolar para cima e para baixo. Ou você tem esse ajustar a página, que ele deixa 100% no tamanho da página. Você vai ter controle total aí. Eu gosto de usar dessa forma, tá? Vamos voltar para a página inicial, que é a padrão, para a gente não se confundir. Então eu posso criar qualquer visual desse e eu posso arrastar ele aqui nessa área, né? E o visual ele pode ser movimentado e também ele pode ser escalado. Eu posso aumentar o tamanho de largura ou altura dele clicando nessas hastes aqui laterais ou das extremidades. Então se eu puxar aqui a haste da extremidade, eu posso aumentar a altura e largura ao mesmo tempo, tá? Repara que isso aqui é só representação visual, né? Ele não está funcionando, o nosso visual ainda não está funcionando, ele está cinza aí porque não tem nenhum dado aplicado nele. Mas quando você cria um visual, repara que esse painel de visualizações, ele se comporta de forma diferente. Ó. Eu vou tirar a seleção desse visual que eu tenho, repara que ele está selecionado, tá? Se eu clicar aqui fora nessa área em branco ou apertar ESC no meu teclado, eu vou tirar a visualização. Repara que o painel muda, né? O que isso significa? Significa que quando você tem algum visual selecionado, esse painel aqui ele se comporta para formatar esse visual que você selecionou. Então, se eu não tenho nenhuma seleção, eu posso criar novos visuais. Se eu tenho um visual selecionado, ele se comporta para modificar e alterar esse visual. Uma coisa que acontece com quem está aprendendo muito é que a pessoa vai lá, cria o visual, formata ele bonitinho, coloca todos os campos e fala, beleza, terminei, agora eu quero criar um outro visual. Ele vem aqui e escolhe o próximo, gráfico de pizza. Aí clica no gráfico de pizza. Aí o que acontece? Substitui o visual anterior. Por quê? Enquanto você está com um visual selecionado, o Power BI entende que você quer formatar ou modificá-lo. Então, se você tiver com ele selecionado e clicar em um outro, ele substitui. Então, o que eu aconselho que você faça? Quer criar um visual novo? Tira a seleção. Você pode tirar a seleção clicando em qualquer área vaga ou apertando ESC no seu teclado, tá? E aí você clica e escolhe o próximo visual. Cliquei aqui no gráfico de pizza, ele vai vir para cá. E aí eu posso selecionar individualmente os dois visuais, tá bom? Eu vou deletar, é só apertar Delete, tá? Então, selecionando aqui, de novo, a gente tem este visual aí, que é o gráfico de barras empilhadas. Esse é o nosso visualzinho aí. E quando eu tenho um visual selecionado aqui, eu tenho no painel de visualizações 3 informações importantes. Eu vou tirar mais um print aqui para a gente estudar essas informações importantes. A primeira delas, ó, é essa área aqui, chamada dados, é onde você vai preencher esses campos. Repara que essa área aqui se chama campos, na verdade, desculpa, tá? Então esses campos, eles ficam aqui abaixo. Só tem o campo eixo, o campo legenda, o campo valor
e o campo dica de ferramenta. Esse campo dica de ferramenta tem para todo visual, tá? Ele é padrão. Mas entre os outros visuais, esses campos aqui mudam. Por exemplo, o mapa aqui, se você selecionar um mapa, você vai perceber que ele vai pedir outras coisas. Ele vai pedir localização, latitude e longitude, e por aí vai. Cada visual tem os seus campos, né? Nem todos os campos são obrigatórios, mas você precisa alimentar o visual através desses campos. Então, o visual ele é alimentado através desses campos. E os campos a gente já sabe que são as colunas, né? Das nossas tabelas. Aqui a gente tem também essa área de formato, tá? Essa área de formato é uma área onde eu posso formatar visualmente o visual. Fica redundante dizer isso, né? Mas é formatar a aparência do visual, vamos dizer assim, tá? E essa área aqui chamada análise. Nem todo visual tem análises, mas alguns têm. Eu vou deixar vocês verem aí depois, tá bom? Então essas são as 3 opções que você tem dentro de um visual. Então começa que você precisa primeiro alimentar esse cara aqui com o painel campos. Como é que eu faço para alimentar ele? Eu tenho meus campos disponíveis aqui e tem 2 formas. Eu posso marcar a caixinha, aqui esse checkbox, né? Ou eu posso arrastar os meus campos para cá. Eu prefiro arrastar porque eu sei exatamente onde vai ficar as coisas. Então, por exemplo, no eixo eu vou colocar para ser os meus vendedores, no eixo desse gráfico, né? Então ele vai vir aqui, já vai criar o vendedor aqui em cima nos eixos. E em valores aqui, ó, eu vou colocar o valor de venda, vou arrastar também. Ele vai vir para cá. Repara que automaticamente, ó, ele já cria para mim uma hierarquia de quem vendeu mais e quem vendeu menos, tá vendo? Eu aumentei para vocês verem melhor aí. E eu posso colocar outras coisas. Se eu quiser, eu posso colocar, por exemplo, a UF para ser a legenda. O que ele vai fazer? Ele vai subdividir uma legenda dentro desses valores aqui para qual estado cada vendedor vendeu. Por exemplo, a Soraya vendeu na Bahia, que está de azul, ó, foi a maior parte da venda dela. E no Ceará aqui foi a segunda maior parte, né? E ela vendeu um pouquinho em Pernambuco, ó lá. Eu já estou vendo pela legenda. Se você passar o mouse, ó, ele te dá toda a informação. Então é uma análise muito bem expressiva, certo? Muito legal de fazer. Repara que eu estou trabalhando com poucos dados, né? São dados de exemplos. Eu vou remover aqui, a legenda não é obrigatória, tá? Mas você pode colocar o que você quiser aí. Então é assim que você alimenta, né, esses seus visuais. Se você se arrependeu, não quero eixo, no eixo eu não quero vendedor, você pode remover aqui no xizinho e colocar qualquer outro campo. Vou voltar ao vendedor porque eu quero vendedor mesmo, tá? Só para exemplificar para vocês. Fez isso, ó, você tem aqui já o cara alimentado. Como eu falei, não é obrigatório você alimentar ele com todos os campos, né? Isso é opcional, alguns campos aí. Se você clicar aqui, por exemplo, na aba formato, você vai ver que você tem diversas opções. Eu vou dizer mais uma vez, tá? Tanto os campos aqui, quanto o formato de cada visual, eles mudam de acordo com cada visual. Então você tem que ir usando e testando cada um desses visuais aí, para você aprimorar os seus conhecimentos, né? Então uma coisa legal aqui da gente ver dentro dos visuais é que nessa aba de formato aqui, você tem algumas opções bem interessantes. Por exemplo, eu vou até estender aqui mais um pouquinho, ó, vou esticar a tela aqui clicando na lateral para vocês lerem. Ó. Tem coisas que eu posso ativar e desativar. Aqui no eixo Y, por exemplo, eu posso desativar ele ou posso ativá-lo. No eixo X também, ó, eu posso desativar ele ou ativá-lo. E assim como eu posso modificar também as opções que tem lá dentro. Então, se você expandir aqui, você leia com calma, que tem várias informações aqui importantes, tá? Você pode modificar várias coisas dentro dele. Por exemplo, eu quero a posição dele na direita. Então, ele vai para a direita. E aí eu tenho várias possibilidades aí de trabalhar. Por exemplo, eu deixo a direita quando eu uso o visual encostado aqui, ó. Por exemplo, eu quero fazer algum alinhamento. Então, dá para fazer isso. E aí já é design de visualizações, né? Quem sabe a gente tem aula disso daqui também. Vamos ver. Então a gente tem toda essa formatação aqui. Aqui no eixo X também é a mesma coisa, né? E aqui tem outras coisas legais. As cores, ó, você pode vir aqui e marcar uma cor padrão. Você pode desativar tudo. Tem até a opção de você criar fórmulas aqui com cores, fazendo condicionais. A gente pode ver isso um pouco mais para frente nas próximas aulas, quando a gente avançar mais no conteúdo. E aí tem uma coisa legal que eu gosto já de deixar ativado. O rótulo de dados, por exemplo, ó, eu gosto de ativar, né? Ele ativa aqui o rótulo de dados. E se eu estender, ó, em exibir unidades, eu posso colocar para nenhum, né, para ele ficar 100% aí completo para mim. Então eu tenho aqui um valor não abreviado, fica mais fácil de ler e eu consigo entender já e perceber os valores exatos de venda aí de cada vendedor. Então isso daqui tudo é o formato. Então a gente está vendo aqui os campos, né, e o formato. Eu sugiro que vocês parem um tempinho e explorem cada uma das opções, vão testando, liguem, desliguem, mexam e brinquem mesmo com os dados de vocês aí, para que vocês absorvam aí o conhecimento. Mexendo aqui, testando é onde você vai aprender mais, tá bom? E lembrando que cada visual tem campos e formatos diferentes aí, né? Opções de formatação diferentes. Vamos criar um outro visual. Eu gosto de um visual bem legal aqui, só para a gente terminar esse estudo aqui dos visuais. Ó. Eu vou criar esse visual aqui chamado cartão. Ó.
que ele tem? Ele é um visual bem específico, porque ele cria para mim, ó, só uma... na verdade, ele não cria, né? Ele aceita só um tipo de campo, ele mostra um valor único para mim. Então eu posso pegar, por exemplo, o valor de venda, arrastar para cá para o campo, ó, e ele vai colocar para mim o total de vendas. Ele faz uma operação. Se você clicar aqui dentro do campo que foi aplicado, repara que ele tem um xizinho, que você pode remover o campo. Ele tem essa setinha aqui que, se você clicar para baixo, ele te dá as opções que esse campo pode fazer. Então ele tem operações de soma, média, mínimo, máximo, contagem distinta, que conta as linhas sem ser as repetidas, a contagem padrão, desvio, variação mediana e até como ele exibe o valor, sem nenhum cálculo, uma porcentagem do total geral. Então você tem todas essas opções aí para você trabalhar. O que eu gosto de fazer com esse cartão? Eu deixo ele aqui pertinho do meu gráfico, né? Aqui na aba formato, você vai ver que ele tem algumas opções diferentes, muda um pouco a ordem, né? E o rótulo de dados dele aqui, ó, já vem com exibir unidades automático, que é essa abreviação que ele faz aqui, ó, 93,40 mil, né? Eu venho aqui e desligo, coloco nenhum, e ele vai me mostrar o valor inteiro, sem nenhuma abreviação. Você já tem uma noção geral. E olha só que legal como que o Power BI funciona, né, se comporta, quando você tem 2 ou mais visuais numa mesma página. Se você clica nos visuais, porque eles são interativos, por exemplo, eu vou clicar aqui no nome da Soraya lá, ele filtra nos outros visuais, né, esses valores. Ele tem um filtro aqui contínuo, isso se chama correlação, né, correlacionamento entre os visuais. E eu posso acumular também, eu posso selecionar segurando a tecla Ctrl no meu teclado, ó, outros nomes. Eu quero ver Soraya e Luiz. Então eu estou segurando o Ctrl, tá, para ele acumular, e ele vai acumulando para mim nesse cartão o valor total de venda desses 4 funcionários aí que eu selecionei, né? Tirar a seleção, basta clicar em um e clicar de novo mais uma vez em cima do mesmo clique que você deu, que ele tira a seleção, né? Então, mais uma vez, posso acumular com Ctrl. Se eu clicar no nome e depois clicar de novo, ele tira toda a seleção e volta ao normal, certo? Então isso são correlações, né? Todo visual aqui ele tem correlações. O que eu sugiro que vocês façam aí para absorver todo esse conteúdo? Sugiro que vocês testem mais visuais, eles são bem simples aqui, a grande maioria deles, tá? Exceto os de KPI, a gente vai ter umas aulas específicas sobre isso daí, mas os demais são bem simples. Testem e testem correlações. Próxima aula a gente vai ver mapas, a gente vai ver também como é que funciona alguns outros visuais como segmentadores, tá? Então não percam aí a próxima aula. Então isso é o que eu queria passar para vocês nessa aula, como é que os visuais se comportam aí de forma bem básica, né? O que são campos e como é que você formata esses visuais, e você já consegue ter umas análises bem expressivas aí com esse pouco de visuais. Na próxima aula a gente vai começar a construir uma coisa um pouco mais elaborada ainda com esses dados, e na outra aula ainda a gente vai vir com os dados um pouco mais complexos, tá bom? Lembrando, se você gostou dessa aula, se você gosta desse conteúdo, curte aí esse vídeo, compartilha com seus amigos, e se você quer adquirir o meu curso completo de Power BI, o link vai estar aí abaixo para vocês na descrição e aparecendo aqui na tela. Então não perca a próxima aula. Até lá, tchau, tchau.